Meus amados e queridos irmãos, graça e paz. Hoje, quinta-feira, 14 de julho, já por volta de 20 horas e 30 minutos, estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Quero compartilhar convosco uma palavra sobre o tema: o que eu vou fazer nesses lugares, se já sou abençoado com todas as sortes de bênçãos. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Queridos, o que eu vou fazer nesses lugares? Ao me referir a esses lugares, estou dizendo os templos religiosos, que eles chamam de igreja. O que eu vou fazer lá? Eu frequentei durante muitos e muitos anos, como vocês sabem. Muitos dos que hoje receberam a liberdade do Evangelho e da graça de Deus também frequentaram durante anos e anos. E nenhum deles tem vontade, tem desejo de retornar a esses lugares. Porque hoje, com a mente iluminada, tendo a mente de Cristo, sendo espiritual, as pessoas percebem o quanto elas foram aprisionadas nesses lugares, presas a julgos, a preceito dos homens, vivendo debaixo de uma suposta autoridade espiritual, uma cobertura espiritual, como lá eles dizem, e na verdade oprimidas, com fardos, cumprindo uma série de coisas impostas por tais líderes religiosos. Então, o que fazer nesses lugares que eles chamam de igreja, que na verdade são templos? Se nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos, porque eles dizem que lá é a casa de Deus, é o lugar de onde se buscam as bênçãos para as vidas das pessoas, que não é verdade. Com o entendimento que temos hoje, sabemos que isso não é verdade. Muitos, enquanto não foram salvos na mente, não vão entender isso. Quantos lá, filhos da livres, que lá ainda estão, mas não conseguem entender isso, porque ainda não foram salvos na mente. Também filhos das escravas que lá estão, também não vão entender isso, porque não se deve confundir a salvação que eles lá ensinam, dizendo que as pessoas recebem quando segue uma série de ritos para que possa alcançar essa salvação. Não se pode confundir essa salvação ensinada por eles com salvação na mente, como confunde muitos religiosos evangélicos com essa salvação ensinada e acreditada por eles. Enquanto a salvação na mente não for alcançada, continuarão presos nesses lugares chamados de igrejas, aprisionados e sendo manipulados por homens chamados de líderes religiosos, como já disse no início. E esses homens atam fardos pesados, colocam jugo sobre as pessoas, chamam-os de servo,
Porque servo é escravo, serve para servir, são subjugados, submissos, e o servo não tem nenhum direito. Então, escravizando-os, porque servos não são livres, não têm direitos, porque a liberdade e direito são dos filhos de Deus. Filhos sim têm direitos, por isso que nós somos filhos de Deus, e somos então guiados e dirigidos por Ele, porque somos seus filhos. Nesses lugares se consideram também ovelhas. Ovelhas que são guiadas por homens com títulos de pastores, porque eles dizem: vocês são minhas ovelhas, vocês fazem parte do meu rebanho e eu sou o vosso pastor. E muitos até se sentem, por serem ovelhas, ou serem chamadas de servos. A Bíblia diz que nesses lugares há cegos guiando outros cegos. Essas pessoas que lá frequentam seguem os ritos por eles impostos, a fim de alcançarem a salvação, aceitando Jesus como Salvador. Depois, se batizando. Uma vez batizado, agora você pode participar, aspas, da ceia do Senhor, que eles realizam uma vez por mês. Agora você tem que se tornar dizimista para sustentá-los nas suas conveniências e nos seus interesses. Dízimos estes que eles pedem em nome de uma suposta obra de Deus, para o trabalho do Senhor. E cada reunião nesses lugares não se terminam sem que se pede dinheiro através das ofertas, e no final e no início do mês os 10% de cada um, para que possam sustentá-los. Porque na verdade a maioria deles não gostam de trabalhar, nunca trabalharam, e precisam manter tudo aquilo que eles têm, que eles possuem, para lhes proporcionar benesses, mordomias, e eles desfrutarem de dias melhores, enquanto aqui viverem, e todos os seus e toda a sua família. Então esse dinheiro é pedido em nome de uma tal obra de Deus. Mas na verdade nós sabemos qual é a finalidade. E essas pessoas que lá estão fazendo todas essas coisas, elas são salvas então. Agora estão salvas, porque aceitaram Jesus como Salvador. Se batizaram nas águas, participam da ceia, contribuem com oferta e dízimo. Então agora essas pessoas estão aptas a receberem as bênçãos dadas por eles, segundo eles. E são eles que dispensam as bênçãos sobre a vida das pessoas. Se as pessoas cumprirem todos esses ritos, elas estão preparadas, elas estão aptas para que possam alcançar todas essas recompensas. Segundo eles, recompensas estas que Deus tem dado a cada um desses líderes, para que eles possam então distribuir para aqueles que são submissos a eles. O que devemos fazer para sermos abençoados, prósperos, segundo o entendimento da graça de Deus? Nada dessas coisas que eu relacionei, nada dessas coisas que eu acabei de dizer adianta, ou se tem necessidade. Nada disso. Essas coisas não há nenhuma necessidade de se fazer, de cumprir, de seguir, de praticar, porque nesses lugares
eles ainda seguem o evangelho da circuncisão, Cristo Nazareno. Enquanto a salvação, ela é dom de Deus. Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, versículo 8. Dom de Deus não vem de vós para que não se glorie. É dom de Deus. O dom de Deus é irrevogável. A salvação dada por Ele, concedida por Ele, é irrevogável. Não se tem que fazer nada para que possa ser salvo. É um dom concedido por Ele. Por isso somos predestinados, eleitos, filhos por adoção, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ela não vem do homem. O homem não tem nenhuma participação. Por mais que ele queira ter, por mais que ele tente praticar autojustiças, cumprir rituais, obedecer os preceitos dos homens, andar segundo ainda os rudimentos da lei de Moisés, de nada adianta. Isso não tem nada a ver com salvação. Somos propriedade exclusiva de Deus. Ninguém nos arrebata de suas mãos. Nada nos separa do seu amor. Nada nos separa do amor de Deus. Não há nenhuma condenação. Porque nos tornamos filhos de Deus por adoção, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça. Como frequentar esses lugares? Por que frequentar esses lugares? O que esses lugares nos trazem? Que benefício esses lugares nos trazem? Nos levam a quê? Ser frequentadores desses lugares. Templo feito pelas mãos dos homens. Atos 7, 48. Deus lá não habita. Deus é espírito. E habita no nosso espírito. Fez do nosso espírito a sua morada, o templo da sua habitação. E testifica que somos seus filhos. E uma vez filhos de Deus, segundo Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8, versículo 14, somos guiados e dirigidos por Ele. Como filho, andamos e vivemos por fé, não por vista. Tomando posse de tudo e de tudo quanto Ele tem feito, tudo quanto Ele já fez por nós. Nós já somos guardados, já somos protegidos, abençoados. Andamos tranquilos. Crescemos em graça e no conhecimento. Reinamos e triunfamos. Descansamos nele, porque sabemos que é Ele quem cuida de nós. Não andamos inquietos, apreensivos, preocupados com os dias de amanhã. Porque sabemos em quem temos crido. Sabemos que é Ele que cuida de nós. Ele é o nosso pastor e nada nos falta. Ele nos guia pela vereda da justiça, pelo amor do seu nome. Ele nos ama e jamais nos desampara. O dia de amanhã não nos pertence, pertence a Ele. E se o amanhã vier, tudo quanto precisarmos, necessitarmos, Ele já providenciou. A fé faz com que tomamos posse de todas essas coisas. E assim vamos, entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Isso é graça de Deus. Isso é viver e andar por fé. Isso é tomar posse. Isso é crer. Isso é deixar o Espírito Santo de Deus guiar.
e viver aqui nesta vida como filho de Deus, não voltado para as coisas desta vida, preocupado com nada nesta vida, com coisas materiais, com bens materiais, mas preocupado com as coisas do alto, com as coisas de cima, porque nós somos cidadãos dos céus e já estamos na pátria celestial, assentado com Ele nas regiões celestiais, aguardando somente o dia da nossa redenção, o dia em que este corpo volte ao pó da terra, e então o nosso espírito volta para Deus do lugar de onde veio. É assim que cremos. Por isso, dizemos, somos abençoados com todas as bênçãos. Já estamos curados. É assim que aqueles que estão na graça de Deus vivem. É assim que aqueles que estão na graça de Deus entendem e compreendem. Sabe por quê? Porque tem a mente de Cristo. É espiritual, não é mais carnal. Tem como cabeça, Cristo é o cabeça. Porque Ele é Deus. E há um só Deus, único, soberano, que reina sobre tudo e todos. E não há semelhante a Ele nos céus, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem nas profundezas do mar, em lugar algum há um Deus semelhante a Ele. Ele não tem nenhum inimigo. Ele é absoluto. A primazia, o poder, a glória, o louvor, a adoração, o domínio, tudo é dele. Isso é adorar o Pai em espírito e em verdade e em graça. É isso que nós fazemos. Não precisamos do templo. Não precisamos de homem algum, de governo humano. O nosso governo é do Espírito. Dá para você entender isso? Dá para você compreender isso? Esse é o Evangelho da graça de Deus. Veja a diferença do evangelho em que cremos, do evangelho que pregamos, do evangelho que anunciamos. Isso sim são boas novas. As boas novas que Paulo, o apóstolo, que recebeu toda a revelação da graça de Deus, ele trouxe para aqueles que nasceram depois da cruz, para todos os gentios. Boas novas. E aonde dentro desses lugares há boas novas? Aonde há boas novas? O evangelho da circuncisão, dado aos 12 apóstolos e os demais discípulos que eles fizessem, era um evangelho cheio de obras, de regras, de rudimentos. Era um evangelho que tinha que se cumprir. E o Nazareno veio para cumprir, e ele cumpriu. E disse, tetelestai, está tudo consumado. O nosso Cristo é o ressuscitado, é o ressurreto. Ele está vivo e vivo para todo o sempre. Então, frequentar templo feito pelas mãos dos homens, ter governo do homem, tendo o homem como pastor, como senhor, como cabeça, como? Como frequentar? Como aceitar essas coisas? Como admitir essas coisas se há um só Senhor? Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Um só Espírito. Deus, Pai, o Pai de todos, que é um em todos nós. Não somos mais do que quem quer que seja. Somos todos iguais. Irmãos, amando cada vez mais uns aos outros. Cumprindo esse mandamento. Porque amamos uns aos outros? Porque nós amamos primeiro a Deus, sobre tudo e todas as coisas. Amamos a um Deus que não vemos. Para amar um Deus que não vemos, precisamos amar aquele que vemos. Porque não tem como amar um Deus que não vemos, se não amarmos aquele que vemos. Não podemos ser hipócritas, demagogos. Temos que viver a prática do amor, amor ao próximo, independente da religião que ele segue.
seja ele espírita, seja ele macumbeiro, seja ele umbandista, seja ele maçom, seja ele mórmon, seja ele adventista, sabatista, testemunha de Jeová, seja o que for, são nossos irmãos, e nós o amamos, porque somos filhos de Deus. Ele é Senhor de todos, e é Senhor em cada um de nós. Fuja desses lugares chamados de igreja, que são templos religiosos. Fuja desses homens avarentos. Lá em Isaías capítulo 55 diz que são cães gulosos. Que querem a gordura, o leite, a manteiga e a lã das ovelhas, já que você é ovelha, é isso que eles querem de vocês. Tome posse de todas as bênçãos que ele já te deu. Elas são suas, elas te pertencem. Isso é fé, não ande por vista. Creia que há um Deus que habita no seu espírito e que você é filho dele. Permita que você seja guiado e dirigido por ele. Rompa com a religião, deixe de ser um religioso. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Pense, medite, reflita, tome uma atitude, tome uma decisão. Divulga esta palavra, compartilhe essa palavra, semeie esta palavra. Esta palavra é uma palavra de boas novas. Aqui no Evangelho da Graça, nós exaltamos somente a Deus. Não estamos aqui para falar de quem quer que seja. Nós amamos a todos que estão dentro desse sistema religioso. Nós combatemos o sistema doutrinal. Aquilo que eles seguem, aquilo que eles dizem acreditar. É isso que nós combatemos. Mas nós amamos cada um deles. Vocês nunca vão ver da graça de Deus dizer que vocês, por mais religiosos que sejam, por mais que frequentem esses lugares, nós nunca vamos dizer que vocês não são salvos. Pelo contrário, vocês são salvos, eleitos, predestinados. Vocês são nossos irmãos. O que falta é vocês reconhecer e viver como filhos de Deus e permitir e deixar que o Espírito Santo te guie e dirija a sua vida. É isso que falta em você, é ter a mente iluminada, é ser salvo na mente, para que possa crescer na graça, no conhecimento de Deus, avançar cada vez mais, entender a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Essa é a palavra dessa noite, desse dia 14 de julho. Dê um like aí. Você que não é inscrito, se inscreva. Divulgue o meu canal, compartilhe o meu canal. Ajude o Evangelho da Graça de Deus a alcançar vidas, a alcançar pessoas, para que as pessoas possam viver aqui, nesta vida, a liberdade que o Evangelho da Graça de Deus dá. Oh, eu fiquei 46 anos com a venda nos olhos. Quando eu me lembro disso, dá vontade de chorar, de ver o quanto eu fiquei aprisionado, pensando que naqueles lugares eu estava agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, e na verdade não estava. Estava seguindo os homens, seguindo os seus preceitos, me apossando de títulos, seguindo rudimentos, atando fardo sobre os ombros das pessoas. Mas quando eu descobri essa graça maravilhosa, com maravilhosa graça, e que minha mente foi aberta, e cada dia ela vai se abrindo cada vez mais, e eu vou entendendo, eu vou compreendendo as verdades da palavra. Hoje eu sei que esta palavra, tudo que está aqui já se cumpriu. Eu sei que esta palavra foi para os judeus. Eu sei que esta palavra, ela foi escrita numa época, num tempo, num aion, para uma geração. Eu sei que esta palavra aqui, ela pertencia
ou pertencia ao povo judeu. E esta palavra veio para ele. E tudo que está aqui já aconteceu, foi profetizado, se cumpriu. Por isso que ele disse, está consumado. O ministério de sacerdote, de profetas, de qualquer dom se encerrou, terminou. Não há mais profeta, não há mais dons para quem quer que seja. O governo é do Espírito, o governo é dele, o ministério é dele, é do Espírito. Primazia, honra, poder, glória, domínio, louvor, tudo dele. Ele é um em todos, ele é o cabeça. E nós somos todos iguais. O que ele quer de nós? Que amemos uns aos outros. Amemos ao próximo, socorremos ao próximo. Pega esse seu dízimo, esse dinheiro, invista em você, na sua família. Ajude o necessitado. Há muitas pessoas precisando. Não entregue esse dinheiro na mão de quem quer que seja. Seja você o administrador dele. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu amo vocês. Abba, Pai. Graça e paz.